Olá, meus amores da Confraternização Espírita Baiana. Ramon, gratidão, muito obrigada pelo convite. Celso, meu querido, agradecendo sempre a você. Olá, meus amores do YouTube, vocês que nos seguem, nos acompanham, que prestigiam o trabalho dos que passam por este canal. Muito obrigada, que Deus os abençoe, que proteja, que continue livrando de todas as horas difíceis e vamos continuar espalhando a semente do bem, vamos continuar convidando os nossos amigos, os nossos familiares para que cada vez mais possam estar junto conosco nesta caminhada benfazeja de transformação. E vamos, antes de começar o nosso, o nosso trabalho, a nossa conversa, vamos orar a Deus. Vamos rogar a Ele a misericórdia. Vamos pedir proteção para a nossa terra. Vamos pedir amparo para as famílias. Vamos pedir amparo para os desencarnados. Vamos pedir a Deus que abrace esse planeta, que tenha misericórdia, que derrame a sua luz também sobre a terra do Cruzeiro, sobre o nosso Brasil, que a piedade possa se estender sobre todos os cantos, que o amor do Cristo possa envolver a todas as criaturas, trazendo a luz do despertar, que o nosso planeta possa resgatar a paz e a esperança. Por isso juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, agora e sempre. Que bom, não é? Estarmos juntos mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre as nossas necessidades. E o tema que nos foi dado hoje é: qual o valor do perdão? Qual o valor do perdão? E nós já falamos de perdão tantas vezes. E precisamos entender o que ele representa para nós. Precisamos compreender que as orientações que o Cristo nos dá têm por finalidade nos socorrer durante a nossa caminhada na Terra. E nós não podemos descuidar disso. Precisamos entender o que realmente nós precisamos, o que é melhor para nós, porque nós ainda não descobrimos isso. Nós falamos muito do que desejamos, do que queremos, falamos muito dessa vontade, mas é preciso desenvolver uma vontade firme e uma grandiosa consciência. Nós precisamos parar de criarmos problemas, de estarmos andando em contenda o tempo todo. Nós precisamos fazer valer os ensinamentos do Mestre para que eles nos liberte e nos tragam um tempo de paz. Porque é isso que nós estamos necessitando, meus irmãos. Trabalhar de uma maneira fluida para trazermos o equilíbrio ou o reequilíbrio para a Terra novamente. Nós precisamos vibrar numa faixa mais elevada para que assim nós possamos gerar o fluido necessário para que determinadas coisas elas voltem para o seu lugar de origem. Nós precisamos criar uma vibração tal que
o mal não encontre um polo de atração. E o que nós estamos vivendo hoje no planeta é justamente por conta das linhas dos nossos pensamentos, do entendimento que nós estabelecemos sobre as coisas, a forma como nós reagimos, como nós aconselhamos ou induzimos os outros, o que é importante para nós, o que é que nós trazemos para o centro de nossas vidas, que também é outra questão. Nós estamos perdendo tempo com muitas coisas e não com aquelas que são essenciais. Por isso que o perdão ele é tão constante. Por isso que o perdão é um tema que está sempre em voga. Porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Muitos de nós dizemos que é difícil perdoar, que isso será para outra existência, que nós nessa vida ainda não conseguiremos, que apreciamos quem assim o faz. Só que, enquanto nós nos mantivermos nesse posicionamento, as coisas vão continuar acontecendo. E nós vamos sair por aí querendo achar solução, condenando, criando problemas, mas não resolveremos a questão. Por que não resolveremos? Porque é preciso que nós venhamos a dar o passo para frente. É necessário que nós queiramos a mudança. Enquanto não fizermos isso, nós vamos padecendo. Emmanuel, ele tem uma lição intitulada Embainha tua espada, e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, para que nós pudéssemos perceber o quanto de trabalho nós temos pela frente e o quanto de transformação nós necessitamos fazer em nós para ganharmos um tempo melhor na Terra. Porque hoje, meus irmãos, a realidade que se apresenta é uma realidade dolorosa. O que nós estamos vendo acontecer no nosso planeta é muito triste. O que nós estamos vendo acontecer na nossa nação também é lamentável. O que nós estamos vendo se desenvolver no nosso estado também é muito triste. E nós olhamos e vemos uma humanidade perdida no sentimento. Uma humanidade que, na sua maioria, esqueceu o endereço de Deus, perdeu esse endereço. E muitos hoje vivem num estado de violência. E quando eu digo violência, eu não me refiro unicamente à violência que nós chegamos e agredimos, mas esse estado latente dentro do ser, que às vezes, por uma coisa pequena, nós nos enfurecemos, nós somos capazes de fazer loucuras porque não conseguimos perdoar, capazes de tirar a vida de uma pessoa por falta de serenidade, pelo não desenvolvimento do perdão. As notícias vão chegando constantemente ao nosso conhecimento, e nós vamos vendo como nós estamos vivendo um processo de intemperança. E isso precisa mudar. Nós estamos de um jeito onde ninguém pode falar nada com ninguém, ninguém pode chamar o outro a atenção, não se pode chamar um filho de um vizinho, não se pode nada, porque as pessoas estão reagindo numa cultura de ódio, numa cultura de revanche, num estado de bateu, levou. E isso não pode continuar acontecendo.
pelo menos conosco que já temos esse evangelho, que já temos esse conhecimento do Cristo. É preciso que nós interroguemos a nossa consciência, que nós nos perguntemos o que estamos fazendo conosco, com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio. Que processo é esse de desajuste? Que nada contrário à nossa vontade pode ocorrer. Que facilidade é essa de sairmos por aí apontando o dedo em riste para os outros, condenando? Uma falta de indulgência que não permite que o outro se reerga. Que mundo é esse, onde um reality show é capaz de destruir a vida de alguém ou de alguns? Aonde está a nossa capacidade de entender, de ajudar, de perdoar, de fazer o outro acordar? Como nós podemos ter na sociedade algo que estimule aquilo que já não é bom no outro? Então nós estamos vivendo hoje num mundo que parece que a gente está fora, né, das coisas normais. Muita coisa contrária acontecendo e as pessoas se deixando arrastar. Já não sabemos separar o certo do errado. Até nós vamos esquecendo as lições do Cristo. E vamos entrando no modismo de cancelamentos, de rejeição, e vamos vivendo a vida alheia. Porque vamos vivendo tudo isso no externo. E vamos esquecendo do nosso mundo interior, vamos nos envolvendo nas causas alheias, aumentando vibrações contrárias, favorecendo muitas vezes aos obsessores de A, B ou C, com os nossos julgamentos, com as nossas formas de entender o que ocorre. E vamos perdendo um tempo precioso de crescermos para Deus. Perdão é libertação. Reconhecer o seu valor é fundamental. Saber que não podemos viver sem receber ou sem dar este perdão é importantíssimo. Olhemos em torno de nós e vejamos o mundo em que estamos habitando, o que nós atraímos e o quanto precisamos trabalhar para desfazer isso. E só se desfaz o mal com o bem, o desamor com o amor. E hoje o país vibra num diapasão que tudo é revolta, de que tudo é uma resposta imediata. Por isso nós lembramos desta mensagem de Emmanuel e vamos ler para que juntos nós possamos aprender com ele. A mensagem intitula-se Embainha tua espada. Embainha tua espada. E nós estamos querendo o reequilíbrio da Terra. E se estamos querendo esse reequilíbrio, decididamente, meus irmãos queridos, nós vamos precisar, etalelê, nós vamos precisar embainhar nossa espada. Porque se não calarmos esses desajustes, eu não diria nem calarmos, mas transformarmos. Porque se você cala, ele continua ali. Mas nós precisamos transformar esses desajustes para modificar nossa forma de viver. Por isso Emmanuel, conselheiro, está sempre conosco, nos alertando, nos dando direcionamento, fortalecendo as palavras do Cristo. E a mensagem diz, é a mensagem 114 do livro Fonte Viva. Embainha tua espada,
Jesus, João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue, ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com fúria de poucos dias. Olha a profundidade disso aqui. A guerra foi sempre o terror das nações. E por que as guerras existem? Porque nos falta a compreensão, o diálogo, o perdão, a condição de nos colocarmos no lugar do outro. E de desejarmos também um tempo de paz, dando direito ao outro de viver, de estabelecer as suas normas. E muitas vezes essas guerras elas se fazem porque nós queremos o quê? Nos apossarmos do que o outro possui. Não nos conformamos em comprar, em compartilhar, nós queremos tudo. Então as guerras elas se estabelecem muitas vezes por esta falta de entendimento e por uma ambição desmedida, aonde se houvesse diálogo, houvesse o perdão, o esquecimento e o objetivo maior fosse o bem-estar uns dos outros, guerras, por certo, não haveriam. Então, olha o quanto nós ainda temos a aprender. E aí tudo que é construído, né, com séculos e séculos, como diz aqui, né, de uma civilização, se destrói com a fúria de poucos dias, ou seja, se estabelece o desentendimento, aperta-se um botão e nós vemos a destruição, e aí vamos ver os monumentos, as coisas históricas todas perdidas e muitas vezes uma nação jogada ao pó. E muitas vezes nós trazemos isso para onde? Para dentro de nós. Nos transformamos muitas vezes nesta cidade e nesses monumentos que ficam tombados por falta de discernimento. E Emmanuel segue dizendo que tudo, né, se destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhes aceitaram os desvarios. Olha aí. Diante da insanidade, da falta de perdão, da incompreensão, vêm as guerras, com as guerras o sofrimento, a morte e o recomeço que é sempre doloroso, penoso. A história nos mostra isso. O quanto a falta da paz, a falta da valorização do amor, do entendimento, da vida, do perdão, tem trazido consequências dantescas para o nosso planeta. E ele segue dizendo: ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Olha só a comparação que ele traz, né? O que ocorre com as nações, o que ocorre no mundo, ocorre dentro de nós quando nós abrimos luta contra os nossos semelhantes. Olha que só essa fala dele aqui já é um passo para a gente entender o perdão e querer abraçá-lo e querer transformá-lo em um companheiro constante. Porque imaginamos aqui rapidamente o caos que se estabelece, o deserto que habita uma cidade destroçada por uma guerra, um país destroçado pela guerra. Deserto, quando eu digo por conta dos escombros, quantas vidas, quantas tristezas, quantas dores. E olhe que tudo isso nós podemos trazer para dentro de nós. E não é bem assim as amarguras, as depressões, as angústias. E ele segue dizendo, né? Trazemos para dentro de nós quando abrimos luta contra os nossos semelhantes.
sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos, nos desarvora o coração. Tempestade de sentimentos. Quando nós não entendemos o valor do perdão, nós ficamos desarvorados. Os sentimentos, eles não se harmonizam, eles não ganham paz, eles não ganham tranquilidade. Nós não nos entendemos. O nosso corpo sofre, juntamente com o nosso corpo perispiritual, que também fica chagado. Olha o que nós espíritos fazemos com o nosso perispírito e com o nosso corpo. Por falta de entendimento, por falta de sabedoria, de crescimento, de elevação, de compreensão. E aí ele continua dizendo, e olha o que uma tempestade, o que é que ela causa? Uma tempestade é algo devastador. Então, física e mentalmente, como é que nós não ficamos? Como essas cidades, né? Que nós lemos no início. Então, muitas vezes, uma construção reencarnatória, um projeto reencarnatório de séculos, planejado para aquela existência, muitas vezes nós jogamos ao pó em um simples momento de desequilíbrio. Porque as atitudes ali naquela hora vai ter uma ressonância, vai ter uma repercussão tão grande que vai afetar até a próxima existência. E nós sequer nos damos conta disso. Porque olhemos hoje quantas pessoas estão se comprometendo aí, hoje, vieram, reencarnaram para agir de determinada maneira durante até a própria pandemia, não estão agindo, estão usando o seu livre-arbítrio, estão se deixando levar pelos arroubos, pelos ímpetos, pelos impulsos e estão destruindo séculos de construção e complicando não só essa existência como existências futuras. Pensemos nisso, meus irmãos, para sairmos desta teimosia, deste posicionamento de guardarmos tantas coisas desnecessárias e de estarmos opinando em muitas coisas que não nos dizem respeito. E aí ele segue dizendo, né? Ideias superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor, no terreno de nossas almas, sofrem desabamento. Sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Meus irmãos, a coisa é séria. Olha só que loucura, a que loucura nós nos entregamos quando não pensamos antes de agir. Imagine construções, plantações para o futuro, desenvolvimento no presente, plantações de amor, de luz, tudo isso se perde, todas as aspirações se perdem no momento de violência, no momento de invigilância. Jogamos tudo ao pó, relegado à retaguarda da evolução. Vamos deixando para trás uma sementeira. Por que que nós precisamos entender o perdão? Por que que nós precisamos valorizar? Qual o valor deste perdão para mim, para você, para todos nós? Olhemos em torno, companheiros. E Emmanuel, sabiamente, ele segue. Depois de tudo isso, né, desse aluvião, desses impulsos, de tudo isso, depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas
que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Gente, eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir para ficar gravado em nós. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino. Em breves momentos de insânia, nós criamos desarmonias, desafetos. Em breves momentos de insânia, nós criamos séculos de comprometimentos. Séculos de comprometimentos. Olha por que nós precisamos acordar. Olha por que nós precisamos de conversas e mais conversas. Por que nós precisamos de evangelho, evangelho e evangelho. Porque por mais que saibamos as coisas deste mundo, por mais que entendamos toda a ciência, se nós não desenvolvermos o amor, se nós não desenvolvermos essa capacidade de compreender e de perdoar, nós vamos estar constantemente falindo nas nossas reencarnações e jogando por terra séculos de construções, de preparo, porque muitas vezes, para que a gente passe por um processo em uma existência, nós temos que reencarnar diversas vezes antes de chegar àquela propriamente dita, preparando o terreno para que a gente tenha fôlego, para que a gente tenha força, para que a gente consiga superar e vencer aquilo que acordamos. Então, muitas vezes, em um momento de insânia, como ele diz aqui, nós jogamos tudo por terra. Lamentavelmente, perdemos todo o nosso trabalho e o investimento de colaboradores fiéis da espiritualidade. Por isso que eu digo, Emmanuel, é para a gente estudar, refletir, compreender, guardar a lição e exercitar. Tudo isso quando nós não perdoamos. E ele diz, em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embainha tua espada, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Olha como nós perdemos tempo. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Nós precisamos manter esse bom combate em nós. Precisamos desse campo vigilante, desta ação contínua, de estar observando os nossos flancos, que estão muitas vezes abertos, para guarnecê-los. Observar quais são os nossos, calcanhar de Aquiles, para que nós possamos estar ali, sempre prudente, sempre vigiando, sempre orando, sempre montando guarda, para que nós não nos percamos na estrada. Então, quando nós entramos nesta faixa da contenda, do ressentimento, da angústia, do ódio, da revolta, da reclamação, nós vamos esquecendo desse bom combate, vamos esquecendo que estamos aqui para nos reformarmos, para melhorarmos, para vencer a nós mesmos, para entrar em contenda conosco, para dizermos não faça dessa forma, conserte, se você não pode mais proceder do jeito que está procedendo, modifique a sua maneira de pensar, você já tem conhecimento suficiente para estar se comportando como uma criança, guardando ressentimento, odiando, participando de cultura de ódio, condenando os seus irmãos desnecessariamente. Desperta, cresce e contribui para o progresso
da humanidade. É dessa forma que nós precisamos travar o combate conosco e não com o nosso semelhante. E Emmanuel aqui vem brilhantemente nos acender a lembrança dessa realidade, deste compromisso que precisamos ter conosco. E ele diz, prossegue: façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz, lutando contra as sombras que ainda nos cercam, para que nós possamos ter em nós o reinado de luz, um reinado de paz de consciência, um reinado de justiça. Então precisamos prosseguir fazendo paz com os que nos cercam, buscando entendimento, buscando relevar, buscando compreender. Não sermos cegos para os erros, mas buscando compreender e fazendo todas as coisas com equilíbrio, com discernimento. Olha como as coisas mudam. Não trazendo tudo para o campo de batalha, não trazendo tudo para o centro do cardíaco, mas trazendo muitas coisas para o centro da razão, aonde a compreensão ela vai imperar, a justiça ela vai se fazer e nós vamos ter serenidade para dizer: você errou nisso, vai precisar consertar, ou eu errei nisso e vou precisar me consertar. Sabe aquela coisa de dar direito a quem tem? Nos tornarmos imparciais ante as nossas próprias causas. Esse é o convite que Emmanuel nos traz. E ele diz: de lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Pois. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. E quem aqui nesta noite não deseja o bem? Quem aqui não projeta coisas boas? Quem aqui não quer viver a paz? Todos nós queremos. Só que muitas vezes nós vamos vivendo na vida andando com o dedo em riste. É sempre apontando, é sempre condenando. É sempre com a espada, como ele diz aqui, de lança em riste. Estamos sempre desafiando alguém, querendo esgrimar, seja lá com quem for. E vamos nos perdendo. E dessa maneira nós não alcançamos o bem que desejamos. Olha o que estamos vivendo hoje. Nós desejamos o bem, desejamos a cura, desejamos as vacinas, mas ao lado desse bem, quanta lança ainda em riste? E aí nós vemos o quê? Um vírus com uma variante crescente, porque ainda estamos, muitos de nós, com a espada fora da bainha. Ainda estamos duelando, ainda estamos brigando, até com causas que não nos competem. Saímos por aí atiçando a palavra contra o outro. Saímos por aí querendo o bem, mas saímos por aí cancelando pessoas, destruindo carreiras. Cria-se um reality para colocar pessoas lá dentro para criar jogo de discórdia. Num país onde a cultura de ódio já é grande. E aí nós vamos vendo as pessoas se degladiando, sucumbindo ante as suas próprias fraquezas ou as suas obsessões. E vai se encontrando também pessoas aqui fora que vão alimentando isto, alimentando o mal, porque querem ver discórdia, querem ver a destruição, querem ver a condenação, querem sempre ter alguém na praça pública para atiçar pedras. E nós precisamos sair deste desejo. Precisamos reconhecer os erros dos outros e ajudá-los a recuperar-se,
a reconhecer a sua falta, a dar oportunidade para se reerguerem, como Jesus o fez com a mulher adúltera. Mas nós não estamos preocupados com isso. Porque Jesus disse, mulher, aonde estão os que te condenaram? O Senhor, se foram todos. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá. E não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Diante do que você passou, vá, se reerga, se reconstrua. Porque estou aqui para dar oportunidade. E nós muitas vezes não estamos querendo. Desejamos o bem, como ele diz aqui, ó, jamais conquistaremos o bem criando a guerra. Nós queremos o bem, mas estamos guerreando o tempo todo. E ainda estamos gerando guerras em outras pessoas. Ainda estamos atiçando pedras. E veja que nível nós estamos, aonde um reality é capaz de fazer com que as famílias dos que estão aqui fora sejam ameaçadas. Olha quanta espada fora da bainha. Fora os comentários. E nós esquecemos que há em torno de nós, como diz Paulo, uma nuvem de testemunhas. Que nós também estamos sendo vistos pela nossa falta de perdão, de compreensão, por esse estado de guerra que Emmanuel se refere. Muitas vezes nós também diminuímos os nossos irmãos, seja pelo verbo, seja pela fala. Nós humilhamos, nós emanamos pensamentos, nós nos desequilibramos. E quando chegar no mundo espiritual, nós que ficamos aqui perdendo tempo, ao invés de cuidar do nosso mundo íntimo, como Emmanuel cita aqui, que é preciso, né, o bom combate, que é preciso ser mantido dentro de nós. E nós vamos esquecendo desse combate dentro de nós para ficarmos aí nessa coisa de cancelamento. Vamos ficar cancelando pessoas, vamos ficar dando grau de rejeição às pessoas, esquecendo que podemos ser surpreendidos no mundo espiritual e chegarmos lá também com 99,17 de rejeição. E vamos para onde? Para uma zona de sofrimento, porque não fizemos tudo o que devíamos. E aí na hora que desce o telão para que a gente veja o nosso proceder na Terra, o quanto nós guardamos de mágoa, de ressentimento, o quanto nós urzimos e condenamos os outros, nós vamos, ó, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Nós vamos nos envergonharmos de nós mesmos, das nossas atitudes. Porque entre quatro paredes nós somos observados, os nossos pensamentos são detectados pelos espíritos mais nobres e também pelos inferiores, né? Porque quando os pensamentos não são bons, a nossa aura vibratória ela muda. E determinados espíritos dizem, olha, com aquele ali nós podemos contar para o que nós queremos fazer. E nós nos tornamos instrumentos de desequilíbrio do planeta e vamos por aí atraindo cada vez mais variantes de vírus. Que observe, fizemos uma festa porque a vacina saiu, era um vírus. De repente, diversas variantes, mais letais, mais resistentes, exigindo mais. Por que isso? Porque nós não estamos amando o suficiente, porque nós não estamos sendo solidários o suficiente, porque nós não estamos perdoando o suficiente, porque nós não estamos compreendendo o suficiente, não estamos sendo fraternos, não estamos orando da forma que deveríamos uns pelos outros. Estamos nos acomodando com as notícias de mortes, como se fosse banal. Morrem 1000 e tantas pessoas a cada dia. E precisamos sair dessa indiferença. Com a espada em riste, não alcançaremos o bem que desejamos. Qual é o bem agora? É a vacina. Mas com tantas variantes,
Já não se sabe mais que segurança a vacina dá e por quanto tempo ela dá. Dá segurança? Dá, mas por quanto tempo? E essa variante? Ela se faz destruída pela vacina ou não? Tudo isso são sinais, sinais que nós não queremos ver, que nós não queremos enxergar, que nós não queremos fazer a tradução necessária que devemos fazer. Ou seja, Deus está conversando conosco. E nós não estamos querendo escutá-lo. Deus está enviando as suas mensagens através dos acontecimentos, como se fosse desperta, muda enquanto é tempo, abre o teu coração ao amor. Serena esta alma, tem mais calma, tem mais paciência, tem mais serenidade com a vida. Gere leveza em torno dos teus passos. E nós ainda estamos meio endurecidos. Com a vida por um fio, mas ainda criando problemas. Por isso que Emmanuel diz que de espada em riche não alcançaremos o bem que desejamos. E ele diz, a cruz do mestre tem a forma de uma espada sobre... Vou repetir. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Ou seja, nada de guerrear. Nada de guerrear. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Com uma cruz, que tem um formato simbólico de uma espada ensarrilhada, o mestre concede ao homem o caminho, a bênção da paz e o caminho para a felicidade e a renovação. Livro Fonte Viva, mensagem 114, que diz para nós embainharmos as nossas espadas, buscarmos a paz, serenarmos os nossos ímpetos, observarmos o hálito que nós estamos gerando, o nosso hálito mental, o que nos acalma o coração, o que nos traz prazer, o que nos acalma, o que nos encanta, o que nos prende a atenção, no que nós estamos opinando. Quantas pessoas nós ainda insistimos em dizer que são nossos adversários ou que nós somos adversários dessas pessoas? Quantas pessoas nós ainda damos o luxo de antipatizarmos? Embainhar a espada. Foi o que Jesus disse a Pedro, né? Quando Jesus foi preso, Pedro lançou a espada e na orelha do centurião. Jesus repõe a orelha do centurião e diz a Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada faz perecer, por ela perecerá. E nós estamos perecendo na terra porque estamos usando muito a nossa espada. Né? Mamãe dizia, minha filha, fale pouco, porque a língua, ela é correia do corpo. Ou seja, não se envolva naquilo que não te pertence, não fale do que você não sabe, não crie conflitos desnecessários, não incentive o outro a contendas, não fale mal das pessoas, né? Perdoa, compreenda. É o que nós estamos precisando, meus irmãos. Nós estamos precisando serenar a alma. Estamos precisando perdoar, valorizar este sentimento. Porque se assim não fizermos,
nós ainda haveremos de enfrentar muitas coisas. Estamos com o mês de março aí que não saberemos como será, meus irmãos. Não saberemos como será. Ao invés de estarmos ressentidos, magoados com algo que alguém disse, que alguém falou, até mesmo com as pessoas lá fora, porque olha quanta gente está comprando adversidade, ressentimentos, mágoas contra as pessoas que estão dentro de um reality show. Mágoas e ressentimentos contra coisas que nós vimos as pessoas falarem, informações que a mídia nos traz. Por tudo nós estamos nos irritando. Ninguém pode mais dizer nada a ninguém, que as pessoas saltam, como a minha mãezinha dizia, com 2 pedras na mão. E não pode ser assim. Nós conhecemos o Cristo. Nós conhecemos a doutrina espírita. Essa doutrina que veio para transformar a humanidade, para nos ensinar um caminho melhor. E nós estamos o quê? Unicamente querendo ostentar conhecimento? Conhecimento só não salva ninguém, não. Conhecimento tem que estar abraçado pelo amor, pela piedade, pela compaixão, pela luz do perdão. E nós necessitamos disso. Queremos um mundo melhor? Perdoemos, amemos. As coisas estão acontecendo à frente dos nossos olhos. E enquanto espíritas, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos desenvolver essa responsabilidade de limparmos-nos por dentro para que sejamos um vaso melhor e possamos dar o nosso contributo para o progresso do planeta, para amenizar as dores que aí estão. O que estamos fazendo agora neste tempo, onde a pandemia ela se fortaleceu? Observemos que no início as pessoas iam orar nas varandas. As pessoas conclamavam umas às outras para a oração. O WhatsApp vivia cheio de vamos orar às 18 horas, vamos orar a tal hora. Os católicos pegaram o Senhor do Bonfim e fizeram uma carreata onde as pessoas na janela colocaram seus paninhos brancos pedindo clemência. E agora, o que é que nós estamos fazendo? Agora que a crise se agravou mais do que no início, nós não vemos mais nada no WhatsApp de pedidos de oração. As pessoas estão tão querendo sobreviver, querendo ganhar dinheiro, querendo ir para a rua, querendo abertura de tudo, querendo seus filhos na escola e se inflando, esquecendo-se do amor uns aos outros, esquecendo de se colocar no lugar um do outro, esquecendo de amar, de perdoar, e já não estão se importando com as vidas? Será que vamos precisar sofrer mais para entendermos e aprendermos a lição de que a dor que bate lá é a mesma dor que bate cá? Então oremos, meus irmãos. A partir de hoje, vamos começar a orar para perdoar os incautos, aqueles que estão no processo de negação, ao invés de nós alimentarmos a cada um deles com a nossa revolta, com a nossa indignação, porque tudo isso gera miasmas, gera fluido denso. Nós passamos a vibrar no mesmo diapasão. Vamos fazer diferente. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelos seus anjos guardiães. Vamos orar pelo dirigente da nossa nação. Vamos orar para o anjo guardião dele. Vamos orar por este corpo de políticos. E vamos orar para os anjos guardiães dele. Sabe aquela oração que os cristãos tinham naquela época? E que as escrituras dizem que quando eles oravam, tremia o lugar onde eles estavam, ou seja, a fé, a certeza do que pediam, da transformação, da mudança, da melhoria. E os escritos dizem que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Aprendamos a orar
Passemos a entender que só o Senhor é Deus para derramar a misericórdia, para envolver os cientistas e trazer a solução que precisamos, para envolver essas criaturas e tocar-lhes os sentimentos, para que hajam com justiça e tenham responsabilidade com o povo. Oremos, convidemos os nossos familiares todos os dias em determinados horários, para que nós possamos nos unir e vibrarmos pela terra, e vibrarmos pela terra do cruzeiro, vibrarmos por todo o planeta e vibrarmos pelo nosso Brasil, que está passando essa fase tão complicada, tão difícil. Esta nação que muitos de nós espíritas enchemos a boca para dizer é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mas jogando a responsabilidade para os espíritos que têm que fazer tudo. Nós precisamos sim aprender a perdoar, aprender a viver em paz, a embainhar a nossa espada para seguirmos o Cristo através de um processo uno de oração, de fé, de esperança, de palavras sadias, de entendimento dentro do lar para reforçarmos o bem, ligarmos para os nossos amigos para perguntar-lhes como eles estão, ter cuidado uns com os outros nesses momentos difíceis, orar por aqueles que estão acometidos pelas doenças, porque não é só a Covid, existem outras doenças também que estão abraçando a humanidade. Orarmos pelas famílias que estão destroçadas e nos compadecermos e não entrarmos na indiferença de nos alegrarmos porque conosco não aconteceu nada, então vamos fazer festa, ainda que dentro das quatro paredes. Vamos contribuir, dar a nossa cota, porque nós também seremos cobrados com relação a isso. Você estava reencarnado num período de pandemia. Qual foi a sua contribuição? Como você ajudou o seu planeta? Como você ajudou a sua nação? Como você ajudou a sua cidade, o seu estado? Não vai ser com cultura de ódio, não vai ser com ressentimento, com mágoas, com queixas, com falta de entendimento, com falta de resignação, sem resiliência, que nós alcançaremos o bem que queremos. Emmanuel já nos disse isso. Portanto, meus irmãos, é hora de união, é momento de construirmos a paz, é momento de nós nos tornarmos influenciadores uns dos outros para o bem, para a oração. Convida o amigo, olha, vamos fazer hoje uma reunião pelo Google Meet para nós orarmos pelo nosso planeta, pela nossa cidade. Vamos nos encontrar num grupo de WhatsApp, vamos fazer uma videochamada e juntos fazermos uma oração. Se assim não o quiser, vamos juntar a família aqui, nós dois, nós três, nós quatro, ou só um, com os seus amigos espirituais, e doe-se em vibração, contribua para essa energia positiva que o planeta está pedindo, clamando, que a Terra está pedindo, para que amanhã depois nós não tenhamos resultados contrários, até mesmo relativo ao nosso clima, que com esta vibração pode fazer com que nós choremos ainda mais. Nós estamos sendo convocados à linha de trabalho. Muito se pedirá quem muito foi dado. Não estamos aqui para viver igual a todo mundo. E quando eu digo isso, não é para termos orgulho nem vaidade, não. Não estamos aqui para vivermos em contenda, para vivermos sem paz, para vivermos brigando espíritas entre si, na família, com um amigo, com um vizinho, guardando mágoas de 100 anos, guardando uma palavra que foi dita porque no momento de distração. Vamos deitar as armas, meus irmãos. Vamos embainhar a espada e vamos valorizar o perdão, o amor, a caridade, a esperança. Vamos semear paz neste mundo. Vamos deitar e dizer, olha, deito o corpo, mas eu, espírito, vou trabalhar em prol do bem do meu planeta, em gratidão a tudo que recebo dele, em gratidão
da oportunidade de reencarnar, nós precisamos ter essa gratidão, esse senso de sermos gratos e de darmos a nossa cota. Portanto, meus irmãos, a partir de hoje, embaiemos a espada, deixemos tantas coisas sem importância para lá e vamos olhar para frente, vamos caminhar, porque o Cristo não veio até aqui, não desencarnou da forma que desencarnou, não nos deixou tanta esperança para que nós não soubéssemos aproveitar. Então, nesta hora agora tão boa, tão santa, vamos nos unir em oração. Vamos mentalmente nos darmos as mãos e vamos colocar no centro o nosso planeta. E vamos pedir a Deus que envolva cada um de nós e que nós possamos ser instrumentos de boas energias para que o nosso planeta agora, neste momento, ele seja envolvido, seja abraçado. Que o amor de Deus se espalhe em cada canto desta terra. Que a misericórdia do Cristo abençoe todas as criaturas. Que leve consolo às famílias destroçadas. Que leve amparo aos desencarnados. Que traga de volta as esperanças aos corações sofridos e desalentados. Que reacenda em todos nós a fé em sua bondade, em sua pureza, em seu amor. Que nos dê, meu Pai, resignação, que nos dê aceitação, que nos dê também espírito de trabalho, para onde quer que nós estejamos, nós possamos contribuir com a sua obra. Que nós sejamos seres obedientes à tua lei e também à lei dos homens no que tange a proteção da vida, meu Pai. Fica conosco hoje e para todo sempre. Senhor Deus, que o vosso Filho continue a ser a nossa luz, a luz que clareia os nossos passos. E juntos, nesta noite, imensamente agradecidos, é que nós dizemos: Pai, tende piedade da nossa terra. Pai, abençoa o nosso planeta. Pai, derrama a tua misericórdia, porque sabemos, Senhor, que de ti procede toda a boa vontade, todo o bem, todo o amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo o sempre. Que Deus nos abençoe e que o seu amor habite para sempre em nossos corações.